Gravação iniciada. Então, iniciando a sessão de julgamento, dia 1º de dezembro, terça-feira, período da tarde. Vamos retornar na pauta os processos de imposto de renda que a gente saltou de ontem de manhã, é o item 4. Então, item 4, Antônio Carlos Melo Neves, final 2008, 32. Estou aproveitando parte do relatório da DRJ. Trata do presente processo de notificação de lançamento, imposto de renda pessoa física, em face de jeito passivo, referente ao ano 2005, sendo constituído o crédito tributário, conforme a descrição dos fatos e enquadramento legal, foi lançado de ofício o presente crédito tributário em decorrência das seguintes constatações no decorrer da ação fiscal. Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Foi apresentada impugnação, por intermédio da qual o sujeito passivo, após qualificar-se e resumir os fatos, apresentou sua defesa, alegando que, na declaração, os rendimentos foram informados indevidamente como não tributados como herança, bem como o Código do Declarante 51, quando o mesmo seria 62, conforme atestam os laudos médicos do Serviço de Saúde do Ministério do Exército e a publicação no Diário Oficial da União, documentos anexos. Ao colocarmos corretamente os rendimentos provenientes de reforma por invalidez de acidente de trabalho, que é o caso, como não tributáveis, conforme determina a legislação vigente, haverá direito de devolução do imposto de renda retido na fonte corrigida. Em razão do disposto, na instituição normativa RFB 1061, foi proferido despacho decisório de número 58, decorrente do termo circunstanciado pela Delegacia da Receita Federal em Nova Iguaçu, que decidiu pela manutenção total do imposto suplementar, acrescido de multa de ofício e juros de mora, conforme as seguintes conclusões, as quais eu transcrevo. O interessado foi intimado, o resultado do despacho decisório se manifestou, relacionando os documentos comprobatórios. Em seguida, sobreveio o julgamento proferido pela DRJ, por meio do acordo, cujo dispositivo considerou a impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido, transcreve a ementa. Resumidamente, a DRJ entendeu por manter o lançamento, sob o fundamento de que não foram comprovados nos autos que os rendimentos seriam oriundos de aposentadoria ou reforma. O contribuinte, por sua vez, inconformado, interpôs recurso, repisando os argumentos apresentados em sua impugnação, que foram os seguintes, os quais eu transcrevo abaixo e passo ao voto. Juízo de admissibilidade, o recurso é tempestivo, atende aos requisitos, portanto, tomo conhecimento. Mérito, conforme narrado, a presente notificação de lançamento, refere-se à omissão de rendimento sujeito à tabela progressiva. Alega o recorrente que é militar reformado por motivo de acidente de trabalho, de modo que os rendimentos omitidos são isentos por decorrerem de decisão judicial em desfavor da sua fonte pagadora, a União Federal. Resumidamente, pretende que os rendimentos sejam considerados isentos por se tratar de rendimentos recebidos por portador de moléstia grave nos termos do inciso 14, artigo 6º da Lei 7.713. A DRJ entendeu por manter o lançamento sob o fundamento de que não foram comprovados nos autos que os rendimentos seriam oriundos de aposentadoria ou reforma. Pois bem, sobre a isenção pleiteada, tem posicionamento diverso adotado pela decisão de piso, isso porque a documentação constada pelo contribuinte deixa claro que os rendimentos dizem respeito a complemento de reforma por força de decisão judicial. Destaque-se, pois, os seguintes termos da portaria 110 do Diário Oficial da União, número 28, de 7 de fevereiro de 2003, a qual eu transcrevo abaixo. A proposta em consulta ao sítio da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, transcrevo aqui o link. A sentença proferida nos autos do processo, ao qual menciono, entendeu pela retificação do ato de inativação do autor,
fazendo dele constar que a exclusão teria ocorrido por reforma na mesma graduação que possuía quando em serviço ativo e proventos correspondentes à graduação de terceiro sargento nos termos da Lei 6.880, é de se ver, a qual transcrevo. Trata-se, pois, de situação similar ao reconhecimento de isenção das verbas que dizem respeito ao complemento de aposentadoria, levando em consideração que, no caso, trata-se de complemento de reforma em razão da condição de militar do recorrente e o êxito obtido na ação judicial, que inclusive culminou com o reconhecimento do pleito mediante publicação no Diário Oficial da União. Dessa forma, é de se reconhecer a isenção dos proventos de reforma motivada por acidente em serviço, com consequente cancelamento da exigência fiscal. Então, aqui estou conhecendo o recurso para, no mérito, dar-lhe provimento, a fim de reconhecer a isenção dos proventos de reforma motivada por acidente em serviço, com consequente cancelamento da exigência fiscal. Está sem áudio, não sei se alguém... Eu estou sem áudio. Então, é dar provimento. Para a ata, é dar provimento ao recurso, né? Sim, aí eu fiz uma avaliação de prova, né? O contribuinte ele juntou documentos no recurso, que a DRJ não tinha antes, mas eu estou dando esse encaminhamento por entender que é um complemento de reforma, né? Federson. A DRJ não tinha esses elementos de prova, é isso, doutor Matheus? Então, ele juntou mais documentos que não tinha anteriormente. Eu só não lembro aqui de cabeça quais documentos adicionais são esses. Mas, no meu entendimento, até os documentos que tinha antes, já era possível chegar a essa conclusão. A DRJ falou o seguinte: como não tem maiores esclarecimentos sobre a natureza dessa verba, eu indefiro. Mas aí de cabeça aqui, qual documento ele apresentou que não tinha apresentado antes, eu só precisaria de dar uma consultada aqui. Mas eu acessei os autos do processo, cheguei a essa conclusão, de que seria um complemento de reforma. Ele apresenta, salvo engano aqui, a petição, ele apresenta de novo a portaria, né, que já tinha, o trecho da sentença, com andamento processual. E aqui o cálculo dos valores. Basicamente é o trecho da sentença, e aí com esse trecho eu consegui acessar o processo, né, essa parte do dispositivo. E a parte que diz que é por acidente de serviço? Essa parte, deixa eu só ver aqui. Salvo engano, tem um laudo. Não me recordo, mas não foi o ponto da DRJ. Existe um laudo do atestado de origem. Foi vítima de acidente, tendo sido constatadas as seguintes perturbações mórbidas. Aí tem lá, fratura exposta dos ossos, do médio esquerdo. Tem as testemunhas, né? Que é bem antigo isso, né? Está na folha 60. De 92. Lá um laudo da junta militar. Só verificar aqui o acordo da DRJ, para entender aqui. Tem lesões na face, na cabeça.
lá, mesmo tendo o interessado comprovado que é reformado por motivo de acidente de trabalho e que os rendimentos ora discutidos decorrem de ação judicial impetrada contra sua fonte pagadora, apenas pelos documentos apresentados, não foi possível identificar a natureza e a composição desses rendimentos. Aí a controvérsia ficou por conta da natureza dos rendimentos. Que seriam rendimentos de aposentadoria. E aí eu cheguei à conclusão que seria complemento de reforma, né, que, por ele ser militar. Ele havia reformado em uma categoria que na verdade era uma outra, e ele recebeu valores relativos a isso. E lá, ele foi graduado como terceiro sargento. Então houve uma correção, me parece, nessa aposentadoria dele, né? Esses valores seriam relativos a isso. Que é uma portaria de 2003. Dando efeitos retroativos, né? A contar de 25 de setembro de 92, por força da decisão judicial na Justiça Federal, que reconheceu que, na verdade, ele deveria ter reformado como terceiro sargento. Ok. Pode votar. Eu acompanho o relator. Aide. Acompanho para dar provimento. Acompanho. André. André. André? Acompanho. Então, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário. O 5. 5, Eduardo Jackson Simões de Aquino, final 2008-20. Aproveito o relatório da DRJ. Traços de notificação de lançamento relativo ao imposto de renda, correspondente ao ano calendário 2005, onde foi reduzido o imposto a restituir declarado de 84 mil para 25 mil. Conforme descrição dos fatos de enquadramento legal constantes, foram detectadas as seguintes infrações: omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas decorrentes de ação trabalhista. Consta na descrição que o contribuinte retificou a declaração de exercício de 2006, informando que os rendimentos recebidos são isentos por ser portador de doença grave. No entanto, apenas os rendimentos de aposentadoria ou pensão são isentos. Os rendimentos do contribuinte foram decorrentes do trabalho assalariado conforme o processo trabalhista. Dedução indevida de previdência oficial, acarretando a glose de 1991 por falta de comprovação previsão legal para sua dedução. Acho que o Dr. Rodrigo está com o microfone ativado, só para não dar os ruídos. Compensação indevida de imposto de renda na fonte. O interessado ele foi cientificado do lançamento fiscal e apresentou impugnação com as seguintes alegações: o auditor considerou indevidamente que o rendimento tributável corresponde a 97% do rendimento total e com a redução proporcional dos honorários chegou ao valor tributável de 187 mil, considerando assim que o rendimento não tributava na ordem de 2,34%. Ocorre que, conforme folha 656, o rendimento não tributável corresponde a 7,95% do valor bruto, o que fica bastante coerente com o percentual atribuído ao FGTS. Refaz os cálculos da declaração, conforme a seguir: cálculo do imposto de renda, de acordo com o artigo 12 da Lei 7.713, os honorários advocatícios poderão ser deduzidos do valor recebido e não faz alusão à proporcionalidade para rendimentos tributáveis e não tributáveis. Em seguida, se prevê o julgamento proferido pelo DRJ por meio do acórdão, cujo dispositivo considerou a impugnação improcedente com a manutenção do crédito tributário exigido, a qual eu transcrevo. Contribuinte conformado com a decisão interpôs recurso voluntário, repisando em grande parte os argumentos tecidos em sua impugnação, que em suma foram os seguintes, as quais eu transcrevo e peço licença para
abordar quando adentrar ao voto. Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e julgamento do recurso voluntário. Juízo de admissibilidade, o recurso ele é tempestivo e atende aos requisitos, portanto, tomo conhecimento. E tem 2 méritos. Conforme descrição dos fatos, enquadramento legal constantes na notificação de lançamento, foram detectadas as seguintes infrações: omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrente de ação trabalhista, no valor de 187 mil, dedução indevida de previdência oficial e compensação indevida de imposto de renda retido na fonte. No tocante às infrações em epígrafe, o contribuinte, em seu recurso, alegue que os rendimentos foram declarados como isentos por ser portador de doença profissional, que inclusive ocasionou sua aposentadoria por invalidez em 15/2/2007. Alega ainda que a fiscalização não teria considerado os cálculos elaborados pela 11ª Vara do Trabalho, tendo sido ignorados os DARFs recolhidos com base nesses cálculos, no valor total de 84 mil, imposto de renda da pessoa física 44 mil, de INSS do empregador e empregado, nos cálculos trazidos a sua impugnação e recurso, considera tais rendimentos como tributáveis no montante de 172 mil e como isentos 19 mil, contestando o percentual dos rendimentos tributáveis adotado pelo autuante, seria 97,66%. Registra ainda que no tocante à dedução de despesas com honorários advocatícios, a legislação não faz nenhuma alusão à proporcionalidade para recebentes tributáveis e não tributáveis. A DRJ entendeu que o percentual utilizado pela fiscalização para calcular os rendimentos tributáveis estaria correto, esse que foi obtido com base na planilha de execução de folhas 81 e 82, prevalecendo sobre o informativo de folhas 22, que não serviu de base à execução. Em relação à dedução de despesas com honorários advocatícios, a DRJ entendeu que a interpretação lógica e justa do artigo 56 do regulamento é aquela que considera como despesa necessária a obtenção do rendimento apenas a parte proporcional dos rendimentos tributáveis obtidos. Pois bem, sobre a isenção pleiteada, entendo que não há como reformar a decisão de piso, eis que a matéria é questionada, inclusive enquanto simulada, no âmbito deste Conselho, no sentido dos rendimentos para fins de isenção devem ser provenientes de aposentadoria, requisito este ausente no presente caso, súmula súmula CARF 63. Nesse sentido, cumpre esclarecer que o contribuinte poderá gozar da isenção de imposto de renda da pessoa física para os rendimentos de aposentadoria ou pensão, se for apresentado laudo, e se dizer respeito a rendimentos provenientes de aposentadoria. No tocante à metodologia de cálculo utilizada pela fiscalização para alcançar os rendimentos tributáveis, é de se observar o seguinte raciocínio exposto na complementação da descrição dos fatos, o qual eu transcrevo. A começar, entendo que não prospera a alegação do recorrente, no sentido de que deve ser considerado o valor de 84 mil de imposto de renda retido na fonte, constante no DARF, isso porque o valor de 84 mil diz respeito ao valor total, com a inclusão da multa no valor de 12 mil. Levando em consideração o referido documento, apenas o montante de 61 mil poderia ser considerado, eis que apenas este valor diz respeito ao imposto de renda retido na fonte. A proposta, a fiscalização considerou o valor superior ao comprovado pelo contribuinte pelo juntado do DARF, no montante de 67 mil. Dessa forma, entendo que neste ponto não merece reforma a decisão recorrida. Sobre a glosa do valor de 1.991,12 a título de contribuição previdenciária social, o contribuinte declarou o montante de 8 mil, tendo sido considerado pela fiscalização o montante de 6.981. A meu ver, a fiscalização agiu com equívoco. Eis que considerou o referido valor apenas por constar nos cálculos da reclamada, sendo que, conforme esclarecido pelo contribuinte, houve alteração no montante total recebido. Entendo, pois, razoável considerar o montante constante no documento de folha 107, no total de 8.972,47, e que coincide exatamente com o valor total declarado pelo recorrente
a título de previdência oficial. A propósito, o DARF de folha 147 contempla o valor do INSS do empregado e do empregador, na quantia de 31 mil, bem como o valor INSS de terceiros, na quantia de 3.588, alcançando um montante de 34 mil, e com acréscimo de multa, total de 44 mil. Dessa forma, entendo pelo restabelecimento da dedução de previdência oficial no montante de 1991,11, sobre a dedução dos honorários advocatícios, entenda-se de razão recorrente quanto ao fato do dispositivo legal aplicável não estabelecer qualquer restrição à dedução integral dos honorários advocatícios, entendimento já manifestado na sessão do mês anterior. Dessa forma, é de se permitir dos rendimentos recebidos acumuladamente em reclamatória trabalhista a dedução do valor integral das despesas com os honorários advocatícios, desde que se pague pelo contribuinte sem indenização. Por fim, sobre a forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente do INSS, entendo que o lançamento merece reparos, eis que deve ser aplicado o regime de competência sobre os rendimentos recebidos acumuladamente. Não é do INSS, não, tirei aqui. Aplicando aqui a decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, consolidando todo o entendimento aqui exposto, o meu voto é no sentido de determinar o restabelecimento da dedução de previdência oficial no montante de 1.991,11 em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente relativo ao ano calendário 2005, a dedução do valor integral da despesa com os honorários advocatícios, bem como o cálculo levando em consideração o regime de competência. Então, este é o meu voto. Perguntas? Eu estou analisando aqui a parte da Previdência. Sim. Só olhando aqui, o que a DRJ disse, né? A DRJ, eu não entendi por que ela pegou esse valor e não outro. Mas, pelo visto, foram dois cálculos. Um primeiro cálculo Provisório em 577, que deu um valor maior, que foi de 13 mil, e um segundo cálculo, que foi o que utilizou a fiscalização, que é o da folha 675. Só que ela usou uma parte de outra. Para a Previdência, ela utilizou o menor. Não, mas por que existem esses dois cálculos? Porque o da folha 675 parece ser posterior. Sim, é o que o contribuinte alega, que uma foi uma proposta de cálculo da reclamada, né? Mas efetivamente o que acabou acontecendo foi a segunda planilha, né? Que tem esse valor de 8 mil. É de 6 mil. Porque ela vem depois. Que era da folha 675, é isso? Eu tenho que ver se a ordem se ela é cronológica nesse sentido. Mas a fiscalização acabou. Eu estou tentando achar esses cálculos, uma decisão da justiça, não estou achando aqui no processo. Não tem, de fato não tem. Entendeu por que foi um e não outro, ou outro Sim, e não um? Mas ela acabou pegando esse valor de 6 mil. Mesmo ele tendo esclarecido esse aqui. É que essa folha que o senhor se baseia, doutor Matheus, ela é a folha 657 do processo, né? Deixa eu só ver aqui. É a 107, né? 107? É a 107 que o senhor levou em consideração? Não, o DARF é 147. Tem os DARFs, ele juntou os DARFs, mas os DARFs são valores totais, né? Não sei se ajuda muito. É folha 107. Essa daqui é a folha 657, Isso. Não é nem a... Eu considerei a folha 107, que é a da contadoria aqui, né?
Que 8972. Onde está o 8972? Aqui, ó, na folha 107, é folha 107, né? Ele está aqui, ó, resumo de débitos previdenciários. Mas é do empregador esse valor. Mas aqui, ó, soma do INSS, do empregado e do empregador. Mas é o mesmo valor de cima, valor do INSS do empregador. O senhor vê que o INSS devido, inclusive a parte do empregado, ele soma 10 mil. Aqui nessa folha 107, parece que está verificando apenas a diferença. Pois é, tá confuso esse cálculo, de fato. É porque a fiscalização afirmou um valor por uma folha do processo. Sim. Aí o senhor... Que essa folha aqui dá 98. É 98? Isso. Não, 98 é 638. Não, na folha 98 lá embaixo, 6981. Sim, não, mas eu quero me referir à folha citada pela fiscalização no 675. Sim, mas é a folha que faz. Essa folha daqui. Essa folha existe no processo? Aqui, administrativo? Aqui. Eu entendi que seria essa folha aqui. Ela faz folha 675 do processo. Isso. Não é a da página 98. Porque para poder deferir algo, deferir o contribuinte, dar razão para o contribuinte, eu acredito que é preciso entender o que consta na folha 675, que foi a motivação da fiscalização. Folha 675 do processo trabalhista, né? Sim. Que é essa planilha aqui, não? Aqui, ó, essa planilha que está na folha 98. Não, essa está escrito 638. Não. Mas esse 638 esse rabisco aqui é o rabisco antes de digitalizar esse processo aqui. Não? Não, mas o fiscal... 657. 657 está na 107. 657 está na 107. Não, é 675. O fiscal falou 675. Isso. Essa folha. E aí ele alega que seria apenas um relatório. Mas cadê uma proposta de cálculo da reclamada. Mas cadê essa folha? Ela se encontra no processo administrativo? Aqui, ó, me parece que essa folha aqui, ó, 99. Que seria a proposta de recolhimento. Mas como é que eu sei que essa é uma proposta de recolhimento? Você não tem a documentação anterior a ela? É o que ele alega, sabe? Não, ele alega isso e o senhor concordou com ele, mas como é que o senhor concorda com ele? Com base em que elemento? Eu fui com base naquela folha do cálculo da contadoria.
Que eu peguei, acho que, salvo engano, é a última. É porque a folha 107 é a página 657. Teoricamente, é um ato anterior à folha 675, né? Exato. Mas, claro, Tem que ver qual que vingou. pode não estar cronologicamente também no processo. Mas, assim, eu estou achando... Mas ele não juntou essa parte também que ele alega, né? Não seria a folha 80? Vejam a 80. Isso. A 80, ela aqui à direita está apagada, mas a 79 e a 74, 674, a 79 é 674. Isso, é verdade. E a 81 é 676. Então há uma chance grande Isso. de a 80 ser a 675. E aqui há o valor de 6.931,36 que fecha com o que o fiscal fala. Não, fecha, mas por que não o 8972? Eu não entendi isso. Se não me engano, é até posterior ao 8972. Deixa eu ver aqui. Essa aqui é o saldo atualizado até 1/4/2006. Aqui, crédito tributário exequente 1/4/2006. De fato é 80. Esse quadro que está na folha 80 é a 675 e que está na folha 81, 676. Tá, e a folha 577, que é a que o senhor está utilizando, é essa? Eu estou usando a 107. 107. Então não me ficou muito claro por que foi considerado esse 6981, sendo que a 107 ela é compatível com a omissão. Então me pareceu que essa aqui é que seria mais anterior. A 107 é de março. Tá, e o juiz acolheu qual? Cálculo, no final das contas. Eu acho que faltou aqui um esclarecimento sobre qual seria o definitivo, né? Mas essa é a alegação dele, de que a fiscalização considerou o provisório, o cálculo provisório. Então, realmente, essa dedução de previdência aqui, eu fiquei na dúvida. Ele juntou uns DARFs ao final do processo, mas ele também não esclareceu muito. E GPS, não tem? Esses valores não foram declarados pela fonte pagadora, não pela... aqui é processo trabalhista, né? Foram vários ajuizando a ação, né? A mesma ação. Não foi declarado pelo Bradesco, não. A dedução de previdência não tem essa informação. É uma ação que tem vários contribuintes e aí o cálculo que a fiscalização fez foi considerando o recebimento de cada um, né? A folha 107,
ela já já no ano seguinte, não é isso? Ela é de... aí tá 1 de abril, né? Não, 2006. Isso, mas nós estamos... O ano calendário é 2005. Ah, o ano calendário é 2005. Então, ela como se fosse um resíduo, né? Então teve mais valores levantados depois. Porque veja que tem crédito do exequente. Verdade. 56 mil líquido, né? Mas assim, ele já tinha levantado, né? Não, ele levantou em 2000 no ano anterior, né? 2005. Uma parte. Não, 187, a parte dele. Né? Que é o lançamento aqui, né? Que nós estamos debatendo no ano anterior. Aí, essa folha aqui, ela faz a verificação do saldo e o que tem que pagar, né? Veja que tem aí um imposto de renda de 17.932 a recolher. Sobre os valores pagos, já tem 61 mil. Mais multa em juros. Aí 10 mil que é INSS a recolher. Sobre os valores pagos, 34. Quer dizer, ele divide aqui no cálculo o INSS sobre o que já foi pago e sobre o que está sendo pago, né? Parece que é isso. Realmente é confuso aqui, até o próprio cálculo aqui. Essa planilha da folha 80, né, que é a folha 675, ela a correção é até 24/5/2005. Porque o que me chama a atenção nessa folha 107, que o senhor levou em conta, doutor Matheus, é que parece que o saldo a recolher seria 10 mil com R$ 3,35. Que seria o somatório de 8.972 mais 1.030. Dos terceiros, isso. Pois é, então, como assim? Por que esse 8.972 é do empregado, né? Ele me parece mais ser da parte da empresa, junto com os terceiros, que é 1.000 dá os 10 mil. Sim. Mas é interessante aqui, porque aqui ele coloca, valor do INSS do empregador, 8.972,47. Daí soma do INSS do empregador e do empregado. É o mesmo valor, parece que do empregado seria 0, então. Sim, então... ou o empregado já foi recolhido tudo antes, né? Eu tentei... Faz até sentido, porque o empregado tem um limite, né? Daí ele compor os valores aí. Parece que é só do empregador aqui. A parte do empregado estaria zerada. Mas, sendo o caso, essa parte eu posso ajustar. Veja, inclusive, doutor Matheus, que no quadro de cima diz que o INSS do exequente é isento. Nessa mesma folha. Pode ser porque já foi pago, né? Isso. Não necessariamente que é isento aqui. Isso. Por vários motivos, mas esse fato de estar isento aqui confirma que o que está na parte de baixo é apenas do empregador. Certo. Pois é, então, chegando a essa conclusão,
eu faço essa alteração no sentido de que só pode ser considerado de fato 6.981, em razão também de que não há prova nos autos que rebata o valor lançado pela fiscalização, embora seja um valor constante em planilha também, né? Que é um cálculo que está na folha 80. Dos autos que se refere à folha 675 do processo. Então, o contribuinte ele não logrou onde comprovar. Na folha 80, ela é específica em INSS reclamante. Sim. Isso aqui não é o INSS reclamada. Mas foi esse valor que foi considerado pela fiscalização. Sim, tem que ser o INSS do reclamante para poder deduzir. Então, como ele não refutou, comprovou que seria valor diverso, aí não caberia esse 8972, que é o que ele declarou. Acho que faltou aí maiores esclarecimentos, embora ele tenha juntado esses documentos, mas talvez se ele tivesse juntado o inteiro teor do processo, né? Mas esse valor de 8.972 ali, doutor Matheus, com certeza é do empregador. Uhum. Sim. Porque é um cálculo do final, né, um cálculo residual, e o empregado não consta, ele está como isento ali. Uhum. Então, a meu ver, a fiscalização agiu com acerto, e o recorrente não logrou êxito em comprovar o montante total declarado de 8.972, eis que, inclusive, o documento costado aos autos, folha 107, diz respeito ao INSS do empregador e não do reclamado. Do reclamante. Isso, reclamante, ó. Coloquei errado aqui. Reclamante. Diz respeito ao INSS do empregador e não do reclamante. Não há, portanto, prova no sentido de refutar o lançamento. E os DAFs também não ajudam, né? Porque os DAFs englobam os valores totais, né? Seria isso. Pronto? Você notificou seu voto? Sim. Essa parte da Previdência eu estou tirando. Uhum. E o advogado você mantém? Sim, que é o posicionamento da minha última sessão também. Uhum. Então ficou excluir o valor das despesas com advogados, honorários,
E o RRA. Cleberson. Então, eu divido para dar provimento em menor extensão, apenas para o regime de competência, conforme nós já discutimos, né, mês passado, embora não haja uma previsão de proporcionalidade dos honorários advocatícios, mas a proporcionalidade é inerente ao conceito de renda, que permeia o imposto de renda. Ou seja, tributar o acréscimo patrimonial menos as despesas necessárias à obtenção desse acréscimo. É interessante esse caso até, para ilustrar. Então, o contribuinte, ele gasta com advogado para obter um rendimento. Parte desse rendimento é tributado, parte não é. O que ele gastou foi para obter tudo. Nesse caso aqui, os rendimentos tributáveis correspondem a 97,66% dos rendimentos brutos, segundo o que é dito, né? Então, seria só um pequeno valor, né, para deduzir, né? Mas pense ao contrário, se fosse ao contrário, 95% são rendimentos isentos e 5% são tributáveis. Então, o contribuinte nessa situação, ele não vai incidir imposto de renda sobre nada desses 5%, né? Dos honorários, né? Exatamente, porque vai num raciocínio do doutor Matheus, posso aproveitar tudo que paguei para o advogado, embora o que eu paguei para o advogado, 95% foi destinado a não ser tributável, somente 5%. Mas como é o 5% menos o valor total do valor pago ao advogado, matematicamente isso significa que não há tributação. Eu entendo que essa situação demonstra que é uma situação que não pode ser admitida, não é o que a legislação pretende tributar desse modo. Por isso que a tributação proporcional, atrelada ao conceito de renda, ela a toda evidência mais justa. Eu entendo parecido com despesas médicas, né? Como legislador, por exemplo, ele não condiciona a dedução das despesas médicas a eficácia do tratamento, por exemplo. Então, é a mesma coisa dos honorários, né? Entendo como a legislação não faz diferença se o valor foi recebido, se ele é tributável ou não, eu entendo que caberia. Não sei, é o conceito de renda que eu disse, né? É algo que vai além do texto da lei, é renda. Então fica assim, fica o meu voto, dar provimento para no caso do doutor Matheus, tinha três incisos, né? Tirei da Previdência. Isso. Tirou o primeiro, ficou 1 e 2, né? Isso. Eu dou provimento para o 2. Doutor Matheus, nesse caso que o senhor faz analogia, não há semelhança de fato, porque a eficácia do tratamento não gera ou não gera renda. Mas a dedução de despesa médica, o pagamento. A dedução de despesa médica está desvinculada a uma renda. Nesse caso, os honorários estão intrinsecamente vinculados a uma renda. Se paga honorários para se obter a renda. Porque eu entendo que não há essa vinculação com a renda. Então, no entender do senhor, se ele pagou honorários, mas perdeu a ação, ainda assim os honorários são dedutíveis. Ele só teve prejuízo com a demanda judicial. Pode ser uma obrigação de fazer, por exemplo. Que não necessariamente envolveria o dinheiro. Mas daí seria dedutível? Sim. Não vamos parar de discutir em tese aqui, eu não concordo também não. Vamos lá, Raíz. Eu ainda acompanho o Matheus, tá? Mas diante do exposto pelo Dr. Cleberson e tudo, vou estudar melhor a matéria
Mas na oportunidade, igual ao mês passado, eu acompanho o Matheus e me ressalvo eventual mudança de entendimento posteriormente. Eu acompanho a divergência. Eu vou acompanhar o relator. Divergência. Acompanho a divergência. Eu também acompanho a divergência. Quem ficou de fazer o voto vencedor no mês passado? Foi o Rodrigo, salvo engano. Então, por maioria de votos, dá provimento parcial ao recurso voluntário para, em relação para os regimentos, em relação aos regimentos feitos acumuladamente, o regime de competência. Pronto. Vencidos os conselheiros Matheus, relator, quem vai fazer o voto vencedor? Posso fazer. Já está com outro, né? Relator, vírgula, Raide. Então tá, Rodrigo Fácil, já pode passar para o próximo. É o Pinheiro, é o item 6. Dava um provimento parcial e maior extensão para reduzir os advogados, tá certo? Raide André. Ok? Redator designado Rodrigo. Item 6. Item 6 é Fausto Sena Valente. É um recurso voluntário interposto em face de acordo que julgue por antecedente notificação de lançamento referente ao imposto de renda pessoa física, o ano calendário de 2008, por omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica. O lançamento foi certificado em 3/11/2010, na impugnação se discorre sobre tempestividade, valor dos rendimentos de tributação, moléstia e agravo. Na sequência, eu transcrevo a ementa do acordo. Nas razões recursais, há uma primeira preliminar de nulidade. Na sequência, eu discorro sobre os argumentos de moléstia grave, argumentos dos rendimentos de tributação. Falaram alguma coisa? Não. Em 16/5/2014 foi apresentado o documento de folhas 95, é o relatório. Admissibilidade. Diante da intimação, em 16/10/2013, recurso interposto em 30/10, tempestivo, preenchidos os requisitos, suspensa a exigibilidade, moléstia grave. Eu tomo conhecimento, portanto, moléstia grave. Conforme consta da notificação de lançamento, o crédito tributário lançado se refere ao exercício de 2009. O vencimento é em 30/4/2009. A significar versar sobre fato gerador ocorrido em 31/12/2008, ou seja, o fato é complexivo, referente ao ano base 2008, no calendário 2008. Eu fui um pouco redundante porque o contribuinte ele confundiu os conceitos, então eu adotei essa redação. Ao analisar as provas constantes dos autos em relação à alegada isenção por moléstia grave, o voto condutor do acordo de impugnação pondera. Eu transcrevo aqui, analiso a documentação constante dos autos pertinente à alegação da isenção por moléstia grave. Então, tem uma declaração das folhas 12, ela está replicada na 66, não se caracteriza como laudo para fins de isenção, atestando apenas o acompanhamento médico de infecção por determinado patógeno e investigação de infecção por outro. Tem um laudo de biópsia do Instituto da Santa Casa, também não se confunde com laudos exigidos na legislação. Depois aparece um relatório médico que afirma o acompanhamento por hepatite C crônica, logo não a qualifica como grave e foi emitida pela 8ª Enfermaria da Santa Casa, ainda que esta se qualifique como em convênio de entidade filantrópica com INAMPS. O presidente colegiado não é competente para concluir que hepatite C crônica, em face da literatura médica, se confunde com hepatite grave. A prova em questão é tarifada, ou seja, a legislação exige laudo emitido por serviço médico oficial. Além disso, mesmo um laudo pericial expedido por entidade privada vinculada ao SUS
não seria documento comprobatório de doença grave, e eis que a lei exige laudo emitido por médico legalmente habilitado ao exercício da profissão de medicina, integrante de serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. O recorrente afirma o tratamento na esfera do SUS com obtenção de medicamentos, e junto aos documentos, contudo, reitera-se que deveria apresentar laudo emitido por serviço médico oficial. Atestar doença, entre a documentação apresentada no texto técnico da prova. Como bem ressaltado no acordo de impugnação, a legislação exige a apresentação de tal laudo. Pedido administrativo ao governo de Estado, consulta ao processo gerado no Estado, petição inicial do mandado de segurança foram carreados em andamento processual referentes à sentença de extinção sem resolução de mérito foram apresentados com a impugnação. Além desses documentos, o recurso é acompanhado de informação da autoridade coatora, prestado pela Rio Previdência, afirma o reconhecimento do pedido de isenção em relação ao calendário 2009, exercício 10, com restituição dos valores retidos entre janeiro e julho de 2009. Diante dessa informação, a Procuradoria-Geral do Estado do Rio postulou a perda de objeto. Em face desses documentos, destaca-se a petição inicial do mandado de segurança, pois revela que a União não incluída como parte, que não foi incluída como parte no mandado de segurança, confirmar a pertinência da objeção levantada pelo acordo de impugnação. Por fim, o recorrente apresentou extemporaneamente o documento de folhas 95. Depois do prazo de impugnar, ele trouxe aos autos esse documento, e ele é um documento que é emitido por médico perito, coordenador médico da Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional do Rio, a informar para fazer prova junto à Receita de que o recorrente foi submetido na data de 12/11/2008 a uma junta médica. Essa junta médica era composta por 3 médicos. Um destes médicos era este que emitiu esse documento de folha 95. Para fins de isenção do imposto de renda, sendo concluído ser portador de hepatopatia grave, moléstia elencada nas leis 7713 e 11052. Independentemente da discussão de ser ou não um documento de folhas 95 um laudo pericial, porque ele narra um resultado de uma perícia anteriormente realizada por uma junta médica de 3 médicos. Ele não é um documento emitido pela junta que fez a perícia. Ele é um documento posterior que narra o resultado. Então, independentemente da discussão de ser ou não o documento de folha 95 um laudo pericial, eis que se trata de declaração a noticiar o resultado de perícia médica efetuada no passado por junta médica, sendo um dos 3 médicos dessa junta o declarante, ele não se consubstancia em prova hábil a ser conhecida, por ter sido apresentado intempestivamente em 15/5/2014, e sem uma justificativa para se afastar a reclusão probatória. Então, eu não vou conhecer esse documento, e, em razão disso, não há prova nos autos. Então, a comprovar o laudo por serviço médico oficial acaba não sendo apresentado, e ainda que se tivesse conhecimento desse documento, resta essa questão aqui de se de fato ele pode ser interpretado como um laudo efetivamente. O valor de rendimentos de tributação não prospera a alegação de o lançamento se referir a ano base no calendário 2009. A simples leitura da folha de rosto da notificação de lançamento evidencia exercício 2009 no calendário 2008. Além disso, o demonstrativo de apuração da multa de ofício dos juros de mora é expresso a especificar o fato gerador em 31/12/2008 e vencimento em 30/4/2009. A retificação da declaração, zerando o rendimento tributável anteriormente declarado, apenas confirma a omissão de 230, 340 e 18. Note-se que o próprio comprovante de rendimentos pagos ano base de 2008 atesta o rendimento bruto de 230 e 340,18 diante da omissão. A legislação autoriza o lançamento do imposto suplementar devido, não se cogitando debito e tributação. Logo, não merece reforma o acordo de impugnação.
Então, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento. Clérison. Eu fiquei aqui na dúvida se esses documentos anteriores que não são... Já estavam no momento da DRJ, doutor? Os documentos anteriores, que são... acho que eles têm folha a DRJ, o acórdão, ele consta das folhas... cadê o acórdão? 40 a 43. Tá? Daí, com a impugnação, ele traz documentos que eu estou discorrendo sobre eles. Só que, mesmo os documentos que foram apresentados com o recurso, eu discorri sobre eles. Mas o 95, que é até extemporâneo em relação ao prazo do recurso, esse daí eu afastei. Não, eu entendi. O que eu quis dizer assim, se existem indícios que ele tem uma doença grave, com base em documentos particulares que não são suficientes, pela súmula 63, né? Mas depois traz um documento público, de origem, um órgão público, se essa situação não deve ser sopesada, para ver se não é o caso de trazer o laudo, né? Baixar em diligência? Isso. Aí é o que eu pergunto, o senhor entende que esse documento de folha 95 pode ser interpretado como um laudo pericial? Não, eu entendo que não é suficiente. Entendo que não é suficiente. Teria que ter o laudo. Que é dito que tem, né? Porque eu fico... O laudo seria emitido pela junta médica que fez o exame. Isso. Que um dos declarantes participou, né? O coordenador, né? Isso. Porque precisaria confirmar se foi fixada uma data da doença ou não, né? Porque é exatamente do ano que se refere os rendimentos aqui, né? 2008, né? Eventualmente a junta pode ter retroagido a data. Ou então seria da data do mês da análise pela junta, se ela não fixou uma data. Porque... Tem esse detalhe. Eu estou expondo isso porque a gente sabe que muitas vezes essas pessoas, no caso aqui é um pensionista, né? São pessoas, às vezes, que têm dificuldade de conseguir documentos, né? Então, a sua ideia seria uma diligência junto ao serviço médico oficial? Por isso que eu perguntei para o senhor se os documentos, o senhor se recorda, chegou a ver mais, se os documentos particulares, o senhor até falou alguma coisa aqui no voto, né, doutor? Se os documentos particulares... Com a argumentação do contribuinte, esses exames aqui, de acordo com em face da literatura médica, já demonstraria que ele teria uma doença grave, uma moléstia grave. Porque isso tem que ser dito por um médico, não por ele nem por nós. Não, certo, eu digo assim a questão dos indícios. Se, de fato, em face da literatura médica, essa documentação já demonstraria que ele já teria uma doença anteriormente, isso significa que a junta médica pode ter avaliado isso. Porque provavelmente ela teve acesso a tal documentação.
Não, eu digo pelos documentos, porque seriam indícios, né, realmente, da existência, a possibilidade de existência dessa doença grave, né? Hepatite C crônica, não me parece que não é uma doença... Não parece ser simples, né? É uma doença... eu sei que tem a questão da preclusão, realmente, mas acredito que pode ser analisado aí várias questões aí de preclusão, até para evitar uma discussão judicial desnecessária. Essa pessoa, ela ela é uma pessoa idosa, não é tão... mais de 70 anos hoje, né? Mas eu exponho isso para os demais conselheiros a esse ponto de vista, além do Dr. Pinheiro, se seria o caso. Eu acho prudente baixar em diligência, justamente pelos indícios que o senhor falou, não só em relação ao próprio atestado médico de clínica particular das folhas 12, o relatório aqui da Santa Casa, né, que fala, e também a própria, como o doutor Pinheiro disse, essa Santa Casa, ela presta um serviço, como é a palavra, eu esqueci agora? Convênio, né, com o SUS, Mas a jurisprudência entende que o convênio não seria serviço médico oficial. Santa Casa não é serviço médico oficial. Enfim, eu não estou entrando nesse mérito, não, só estou dizendo. Não, eu pesquisei, eu verifiquei que diversas decisões vão nesse sentido. Agora, eu entendi que o senhor não entra nesse mérito. Não, só estou comentando assim para eventual diligência, né? Aí eu tenho um atestado também de folha 14 que o doutor Pinheiro rebate, que fala Santa Casa, 8ª Enfermaria, mas ela é assinada por uma doutora, com CRM. Então não é um atestado, um relatório médico de uma enfermeira. Eu não quis dizer, enfermaria é uma divisão dentro da Santa Casa. Eu não quis dizer que foi por enfermeiro, não. Sim. Não, Inclusive que integra a Santa Casa e não o serviço médico oficial, esse documento. Sim, entendi. Não por serviço médico oficial. Foi nesse sentido que eu fiz a observação. Inclusive, o que consta, a CID, apesar de dizer hepatite crônica pelo vírus C, a CID que está elencada nesse documento é a mesma CID que foi a declaração lá do médico que participou da junta, né? Ou seja, o único documento oficial. E esse documento oficial faz menção à data do ano do fato gerador, né? Do ano calendário. Eu acho que nada mais prudente do que uma eventual diligência aí para verificar de fato essa perícia que tem, né? Mas será que o serviço médico oficial poderia trazer aos autos o laudo? Porque e o sigilo profissional? Não, aí não tem, nessa situação eu não vejo alternativa senão encaminhar a produção da prova para o interessado. Porque ele vai ter que autorizar que isso venha. Mas não seria suficiente, porque eu fiquei na dúvida por que ele não trouxe o laudo. Pode ser que ele não... porque eu acho, às vezes, como eu disse, doutor Rodrigo, às vezes as pessoas têm muita dificuldade. Não, eu sei, mas ele quer dizer, ele foi, o que eu entendi aqui, que ele vendo que ele não tinha um laudo, aí foi lá na Santa Casa de serviço oficial que deram uma declaração para ele. O que eu me pergunto é se não seria suficiente, com base nessa Secretaria de Estado de Saúde, perguntar a data da moléstia, né? Porque, assim, não sei se tem esse laudo lá, eles vão encaminhar o laudo por causa do sigilo. E se o contribuinte não tiver o laudo, ele vai falar que tem essa declaração. E ele não resolveu. Pode estar, inclusive, nesse processo judicial
de 2009, não sei. É porque a súmula fala em laudo, né? Então, eu acredito que tem que se ater a um laudo. Não, é que eu em relação a não diligenciar essa Secretaria de Estado, não trazer o laudo em si, mas trazer algum dado que não afete o sigilo médico, uma coisa nesse sentido. Não vai ter um laudo, né? Mas a minha preocupação é se ele não trouxer como eu já não trouxe. Mas aí, doutor Rodrigo, o senhor entende que o senhor se sente confortável em deferir sem haver um laudo? Não, se essa mesma fonte aqui falar que havia um laudo, sem encaminhar o laudo, foi feita uma junta, considerou-se a patologia, porque o laudo é a resistência em encaminhar para a fonte, pedindo o laudo, seria parte do sigilo. E a minha preocupação é se o contribuinte falar que não tem laudo, ele vai ter que decidir mesmo. Porque se ele tivesse, não vejo razão para ele não ter... Eu acho que o doutor Rodrigo está dizendo é que ele teve essa possibilidade, foi lá, se encaminhou essa superintendência, então eu quero o laudo. Aí ele disse, eu acho que o laudo, vamos dar um exemplo, uma suposição, foi extraviado, o que a gente pode lidar aqui, de acordo com o registro, é uma declaração. E aí ficamos no mesmo pé. Porque se ele falar em 2014 pegou a declaração, seria mais fácil ele juntar com nós. Aí são possibilidades, né? Da minha parte, assim, eu entendo que tem que ter o laudo, porque para mim vinculou, a súmula 63 vinculou. O doutor Cleves, o laudo, a gente tem entendido aqui, primeiro na turma, né, que assim, não é necessariamente aquele laudo, né, um atestado, nomenclatura não influencia tanto, né? Mas aqui nós teríamos que presumir a existência de um laudo. O problema do processo do caso concreto é justamente esse, que essa declaração que eu poderia entender como um laudo, um documento oficial, só está escrito declaração, tivesse escrito atestado, okay? Ela não faz menção à data da patologia, né? Ela só faz menção à data do laudo, do eventual laudo que foi, a perícia. E a gente sabe que na perícia eles indicam uma data de início da patologia, né? Normalmente indicam. O melhor seria a resolução mesmo, não com o contribuinte, intimando o contribuinte para apresentar. É mais prudente. Concorda, Pedro? Não poderia intimar o contribuinte para autorizar que a fiscalização obtenha junto ao serviço público a documentação, esse laudo aí? Se ele der autorização, será que daí o órgão público não tem que apresentar para a Receita? Porque eu tenho receio que, como fala o doutor Rodrigo, se for solicitar para o contribuinte, não sei se ele não vai voltar com uma declaração mais ou menos nesses moldes. Da minha parte, eu penso que eu procurei aqui dar uma solução, buscando aqui uma solução que se aproxime da verdade, né? Mas também não podemos desprezar a quem compete a fazer a prova, né, doutor Pinheiro? Tá. Isso tem que conjugar também aqui. Nós vamos aqui agora... Sim. Então, pelo que eu vou adotar essa linha de conversão do julgamento em diligência para que o contribuinte carreie aos autos laudo, né?
emitido por serviço médico oficial, a informar... Pode, doutor Pinheiro, uma sugestão, só pode falar laudo, como se chama lá da perícia, se não for um laudo? Documento? O documento emitido pela junta médica, ao tempo, né, sobre os resultados e conclusões da perícia. Isso, aí pode colocar laudo, qualquer coisa assim, mas que direcione o que se quer aquele documento que está sendo... Inclusive tem a data dele aqui, né? 12/11. 12/11/2008, né? Inclusive indicar se houve definição da data de início de patologia. Qual seria essa data, se houve? Isso é. Porque por aqui, se fosse só por essa data, seriam 2 meses de 2008, né? Exato. Então, o encaminhamento é nesse sentido, por diligência. Então tá. Cleberson. Acompanho. Acompanho. André, acompanha, tá? Então resolvem os membros do colegiado, por unanimidade das JANS, converter o julgamento em diligência. Os 7 e 8 foram retirados de pauta e tem 9, Pinheiro mesmo. Só um instante que eu estou salvando aqui. E tem 9, é de Leonildo Antônio Santini. Não abre? Abriu. Fecha. Expande. É um processo também de imposto de renda, pessoa física, recurso voluntário, lançamento do ano calendário 2006, omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e de imposto retido na fonte, com base na DIRF. Teve uma solicitação de retificação de lançamento. Na impugnação, houve um tópico que discorreu sobre os valores recebidos, como rendimentos recebidos acumuladamente de aposentadoria, trator de isonomia, inconstitucionalidade e legalidade. Na sequência, eu transcrevo as emendas do acórdão. Ele é cientificado ao contribuinte, que apresenta recurso alegando tempestividade. Na sequência, aqui eu resumo novamente aquelas alegações acerca dos valores recebidos, rendimentos recebidos acumuladamente de aposentadoria, isonomia, inconstitucionalidade e legalidade. Ele repisa aqui a argumentação, é o relatório. Diante da intimação em 9/2/2012, o recurso interposto em 29/2/2012 é tempestivo. Preenchidos os requisitos, tomo conhecimento, suspensa a exigibilidade dos valores recebidos. Segundo o recorrente, não teria recebido 131.852,93, mas 130.078,43, porque 1.234, consoante o alvará, pertencia ao Estado do Rio Grande do Sul, conforme consta no demonstrativo de transferência de valores. O acórdão de impugnação não versou sobre essa questão, sobre esta alegação. O valor em questão se refere ao pagamento de custas, conforme alvará de e-folhas 45, e despacho transcrito e mandado de intimação, e-folha 54, tendo o acórdão de apelação cível, e-folhas tais, determinados serem devidas custas pelo INSS ao Estado do Rio Grande do Sul. Como o acórdão de impugnação não abordou a questão em tese seria possível a declaração de sua nulidade por cerceamento, diante da não apreciação do pedido de redução da omissão detectada. Contudo, a causa está madura em face dos documentos carregados aos autos pelo recorrente a justificar imediato julgamento.
o conjunto probatório gera a convicção de que 1.218,34 não foi pago pelo INSS ao recorrente, mas o Estado do Rio Grande do Sul e ao título de custas processuais, devendo ser excluído da base de cálculo a significar ser passível de tributação como rendimento recebido acumuladamente apenas o valor de 130.078,43 observado e disposto no próximo tópico, que é aquele que trata das alegações de RRA, de aposentadoria, isonomia, inconstitucionalidade e ilegalidade. A omissão imputada decorre da percepção de valores a título de rendimentos acumulados de aposentadoria do ano calendário 2026, em decorrência de ação ordinária movida contra o INSS, pretendendo a concessão do benefício desde o requerimento administrativo, computando-se período em que exercia a atividade de motorista autônomo. O acórdão de impugnação observou o artigo 12 da Lei 7.713. Contudo, o Supremo Tribunal é aquela questão do RRA. Desse modo, a unidade da RFE, encarregada da liquidação, exposto voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento para não considerar como omitido o valor de tanto e para aplicar o RRA a partir de 130.078,48 de consequência. Quando ele trata de isonomia e inconstitucionalidade, ele vai tratar justamente desse valor recebido de 130.078,43, né, que ele trata de aposentadoria, o INSS recebeu acumuladamente via judicial, daí ele cita uma série de dispositivos constitucionais, vai falar que a jurisprudência é farta, vai falar de princípio da isonomia, inconstitucionalidade, ilegalidade, mas sempre, toda a argumentação, ela gira em torno do RRA, justamente isso que eu estou acolhendo aqui nesse tópico. Cleberson. Acompanho. 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 Acompanhe. Acompanho. Então, por unanimidade, é isso aí que Pinheiro colocou. Vamos considerar cometido o rendimento tal e determinar o cálculo por regime de competência. 10. 10, ele também é um imposto de renda pessoa física, que vai envolver o ano calendário 2006, por omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, respectivo imposto na fonte. É um recurso voluntário também, cientificado o lançamento em 4/12/2009, na impugnação ao primeiro tópico de tempestividade, depois trata dos rendimentos acumulados, tributação exclusiva, falta de acesso aos cálculos, ausência de capacidade econômica para quitar o débito. Na sequência, eu transcrevo a ementa do acórdão. Nas razões recursais, há um primeiro tópico sobre tempestividade, e a seguir eu resumo, eu tenho aqui, trago o resumo das alegações acerca de rendimentos acumulados. É o relatório, a admissibilidade diante da intimação em 26/11/2013, o recurso interposto em 20/12/2013 é tempestivo, preenchidos os requisitos, a exigibilidade está suspensa pelo conhecimento. Toma rendimentos acumulados. Segundo o recorrente, o rendimento decorreria de aposentadoria recebida acumuladamente, pertinente ao período de 17/3/98 a 7/8/2006, e a incluir 13º salário. Diante disso, postula a aplicação do regime de competência nos termos do parecer tal, ato declaratório tal. O acórdão de impugnação não apenas abordou a questão jurídica de ser aplicável o regime de caixa ou de competência aos rendimentos recebidos acumuladamente, mas também asseverou: de início, cumpre esclarecer que a defesa não juntou nenhum documento comprobatório de suas alegações, conforme requerido pelo artigo 15, parágrafo 4º, artigo 16 do Decreto 7235. Assim, não é possível afirmar que os rendimentos recebidos pelo interessado da fonte pagadora INSS tenham sido pagos acumuladamente ou que incluam parcelas
devidas a título de 13º salário sujeitos à tributação exclusiva na fonte. Compulsando os autos, constata-se que a impugnação não foi instruída com qualquer documento tendente a comprovar os fatos nela relatados. As razões recursais foram instruídas com o comprovante de rendimentos pagos e retenção do imposto de renda na fonte do INSS para o ano base 2006 e especificar como natureza do rendimento a aposentadoria por tempo de serviço. O comprovante em tela estampa os mesmos valores de rendimentos tributáveis e de imposto retido na fonte considerados no lançamento, e dele não consta qualquer observação de se tratar de rendimento recebido acumuladamente. Além disso, o recorrente apresentou petição da PGFN em ação de repetição de indébito de terceiro, cópia do acórdão do RESP 18429, submetida à sistemática de recursos repetitivos, e tabela referente ao tema 351, para corroborar a tese invocada. Portanto, mesmo se considerando a documentação carregada com as razões recursais, não há prova da alegação de os reconhecimentos terem sido recebidos acumuladamente. Negar provimento. Alguma pergunta? Ah, sim, negar provimento. Perdão, eu esqueci. Eu fiquei esperando. Cleverson. Essa situação é complicada, né? Receber 100 e poucos mil do INSS e não ser de anos calendários anteriores, fico imaginando o que seria, né? Uma indenização. Mas teria que presumir, e daí que quanto foi, quanto não foi? Eu entendi seu raciocínio, doutor Pinheiro, perfeito. A prova é dele. Eu sei, é que pode a experiência, né, a experiência de julgamento que não seja, né? Na DIF possivelmente vai ter um valor lá num mês, né? Porque como é que a Receita ficou sabendo? Qual o valor máximo pago mensalmente pelo INSS? Em que ano é isso aqui? A doutora Miriam sabe toda a tabela de... Em 2006. Esse ano é 601. Como é que é? Esse ano é 601. Em 2006... Deve ser uns 4 mil. INSS 2006. 2.801,82. Quanto? 2.801,82 a partir de agosto de 2006. Pois é. Assim, como que a fiscalização descobriu que havia rendimentos omitidos? Pela DIF, né? Mas a DIF não consta aqui dos autos, né? Assim, não há prova, isso é a verdade. Ele não trouxe a prova. Agora, do outro lado... Mas me chamou a atenção que a DRJ trata como rendimento recebido acumuladamente, não? Ela exclui a matéria de direito, de plano, mas ela também fala que o fato não foi demonstrado. Ela fala que tem que ser aplicado de caixa. Sim, mas ela esgotou. Se reclama que a DRJ não esgota todos os fundamentos possíveis. Quando a DRJ esgota todos os fundamentos possíveis, ainda assim se reclama também. Cadê? Onde que ela fala que ela trata, além disso, ela trata então do regime de caixa? Sim, ainda assim o regime de caixa é o que determina a lei. Mas ela fala ainda assim? Eu não fiz essa... Por isso que ela coloca, de início, cumpre esclarecer. Ela começa assim, ó, que a defesa não juntou nenhum documento. Assim não é possível afirmar que os rendimentos são recebidos. Depois que ela vai entrar nessa questão. Está lá na página 19. Vamos abrir aqui. 10.
Entendi. Tá, afirma que assim não é possível afirmar que os rendimentos da fonte tenham sido pagos acumuladamente. Entendi, ainda que se admita. Para mim, se na DIF tiver um mês só, é acumulado. Mas daí tem que ver quanto é que ele recebia de aposentadoria no mês, né? Porque esse não pode entrar. Não, porque na DIF pode ter um mês valor elevado, correto? Mas ele também deveria receber aposentadoria mensalmente. Não, eu estou dizendo só para concluir que é de rendimento acumulado. Pode acontecer várias situações, doutor Pinheiro. Uma delas, que é bastante comum, o contribuinte está discutindo a aposentadoria, aí ele consegue e é implementada. Então, tem um mês, por exemplo. No mês ele vai explodir. Isso, e depois os outros começam. É uma situação. Só que nesse primeiro mês, parte vai ser da aposentadoria do próprio mês. Não vai. É só a questão, só se tiver um valor no mês só, para mim seria uma prova suficiente, que é rendimento acumulado. Claro, aí como é que se faria o cálculo pelo regime de competência? Teria que trazer mais elementos, claro, né? Mas aí é na fase de execução. Esse processo tem muito pouco documento, ele é bem pequenininho, são 54 páginas. Não tem prova, eu concordo. O senhor está correto na análise, assim, só que não tem uma prova, só que dizer, passando agora para o mundo prático, que nós passamos analisando vários processos, a probabilidade é altíssima. Tá, então o senhor sugere o quê? Pela DIF, eu já decidiria, doutor Pinheiro. Ou o senhor veja, se tiver, por exemplo, esses 100 mil em um mês lá, por hipótese, no calendário 2006, né? Tem lá 100 mil num mês. O senhor, ainda assim, o senhor tem dúvida se é acumulado? Se a natureza é de aposentadoria? Isso aí não tem discussão, né? Porque é do INSS, né? Não. Do próprio comprovante, isso daqui tá... Tem comprovante? Tem comprovante do INSS. Qual que é a página do comprovante? O comprovante está na página, e ele fala que é aposentadoria. Está na página 37. Só um momento. O comprovante não vai ajudar muito, mas eu não tinha olhado. 37. E esse valor aqui fecha com o que foi lançado, pelo que eu me recordo. Sim, mas a fiscalização partiu da DIF, né? Sim. 112 mil seria muito para ser referente a um mês apenas, né? Não é razoável. Não, eu digo, a probabilidade é assim... Não Ainda sei, mais do INSS, né? Seria alguma coisa que tende a 100%, né? De ser rendimento acumulado. Mas... que é 100% eu não posso dizer. Não, porque se ele tinha uma ação judicial... Tende a 100%. Tende, tá. Isso. Porque se fosse 100%, a gente já decide, ao menos eu já decidi, já manifestava o meu voto aqui, né? Mas é por isso, assim, há um grau de probabilidade muito alto. E dizer que não há prova, parece que a gente está simplesmente se apegando a um formalismo importante, que é a produção da prova, mas... Até porque, doutor Cleberson, é um lançamento vamos dizer a palavra batimento, DIF, DIPF, né? E caberia, também temos que ver pelo outro lado, que caberia a auditoria fiscal juntar aos autos todos os documentos, não tem a DIF. Tem vários processos que a DIF vem, né, doutor Raid? Também, tem os que não vêm. E faz toda a diferença, né? Nesse caso vai fazer a diferença, em outros não, mas nesse vai
Pode fazer. Eu acho que poderíamos... Voltou o André. Se não houver oposição, diligência para que seja juntado a tela da DIF. Se juntar só a DIF, não vai cair naquele caso lá que a gente quer ver, que pode ter ali nesse valor tributação exclusiva na fonte também? Não, mas Não, tributação exclusiva na fonte. Se o lançamento foi como tributável, só se eles retificaram o DIF depois. doutor Rodrigo, a ideia é assim, ele tinha que fazer prova, né? Que tinha 13º, etc. Ele não fez essa prova, mas o objetivo é só ver se é rendimento acumulado, só isso. Nós não vamos fazer cálculo. Não, entendi, mas só com base na DIF vai ver se tudo é acumulado? Vai vir só um valor e a retenção. Como é que dá para saber se é acumulado? Só com o valor bruto ali? Porque não é possível ser do mesmo ano calendário, um pagamento do mesmo ano calendário num valor de 100 mil. Não, mas não pode ter um único mês. De 13º? Pode. E aí não é exclusivo na fonte? Sim, mas aí ele não fez a prova. Ah, entendi. Mas ao menos ele vai ser tributado pelo regime de competência, né? Ah, tá. Porque, olha, ele ganha quanto? Quanto que é a aposentadoria dele? Não sei. Olha, veja que o comprovante 37 tem um 13º salário de 9.500, olha. Parece que esse 9.500, doutor Rodrigo, já seria o 13º separado, né? Porque está muito alto também, né? Para a aposentadoria. Ou será que ele pode ser servidor público? Mas daí, servidor do INSS aposentado? Isso, é. Boa pergunta. Mas será que o comprovante seria esse daí? Eu não... Porque tem parece que é comprovante de benefício ao regime geral, né? Não fala nada, né? Aposentadoria por tempo de serviço. Então não seria servidor público, né? Não sairia assim, né? Não, a fonte pagadora poderia ser o INSS, sim, porque ele é uma autarquia. Não, certo, mas não por aposentadoria. Aposentadoria por tempo de serviço? Como servidor público? É essa a classificação, é? Mas daí ele seria passivo, né? Eu não sei como é que é o comprovante do aposentado. Isso. Porque a gente tinha um comprovantezinho assim do INSS, mas era ativo. Pelo que eu me recordo, vinha num comprovantezinho assim. Só que ele fala aposentadoria em 98, concessão em 2006, tá vendo? Não vai... Para quem vai dizer que isso que ele é uma narrativa... Sim. Não tem razão, né? A questão é saber se sua DIF é suficiente ou pedimos mais coisas. Na minha opinião, para mim, a DIF seria suficiente só para a questão do rendimento acumulado, só regime de competência. Aí depois o resto, aí já não é mais com a gente.
Essa é a minha proposta aí, doutor. Não, eu acompanho pela diligência, pela DIF. Se que alguém tiver mais uma sugestão, manifeste aí, senão vamos assim. Eu acompanho. Também acompanho. Cleber, acompanhou também? A diligência. Sim, ok. É a DIF, a Receita... Ok. A Receita... Rodrigo. Acompanhe. André. Cadê o André? Então, O André, ou não, André, vou esperar o André. tá saindo e voltando, acho que não tá funcionando. Mas converter o julgamento em diligência nos termos do voto do relator, certo? Deixa o André voltar. Achei que esses aí iam ser rápidos. 11. Quando o André não volta, vamos fazer um intervalinho. Mas não vou não, porque senão fica pendente de julgamento isso daí. Bom, por unanimidade ou por maioria, vai ser converter em diligência, né? Esperar o André voltar. Tem algum problema colocar temporariamente ausente, presidente? Não. É bom, é boa ideia. Então, por unanimidade, ausente temporariamente o conselheiro e não muda o resultado, então tá ótimo. Então pode ir para o 11. 11. É um recurso voluntário, também que envolve imposto de renda à pessoa física, ano calendário 2006, por omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, respectivo imposto retido na fonte, compensação indevida de imposto retido na fonte. O lançamento foi cientificado em 3/8 de 2009. Na impugnação... Eu parei direto por voto, desculpa, porque é intempestivo. Assim. Sim. Então vamos ganhar tempo, né, Pinheiro? Vamos lá. Ainda bem que nem lembrava mais que era intempestivo. A Raide viu aí, já adiantou pra gente. Vamos lá, o que é então? O acordo de impugnação ele é cientificado em 12/3 de 2012, recurso voluntário interposto em 19/4 de 2012. A recorrente sustenta que o fato de ter sido cientificado por via postal deve ser considerado para se concluir pela tempestividade. Nos autos, a prova de recebimento da correspondência na data de 12/3 de 2012, logo mesmo se considerando o disposto no artigo 5º do Decreto 70.235 e 210 CTN, o recurso voluntário é intempestivo por extrapolar o prazo legal de 30 dias contados da ciência da decisão de primeira instância. Então, é não conhecer do recurso voluntário por intempestividade de voto. Não conhecer. Você vai corrigir, né? Corrigir o quê? No seu não tá... não, eu tô com 10 aqui. Não conhecer, é porque... Eu abri o processo errado de novo. Eu fechei o 10 e abri de novo o 10, entendeu? Ok. Não conhecer por intempestividade. Ok. Pode ir pro próximo. Gente, alguém... Vamos votar, desculpe. Cleberson. Eu acompanho o voto do relator. Raide. Acompanho. Andréia. Acompanho. Rodrigo, Matheus. Acompanhe. Por unanimidade de votos, não conhecer do recurso voluntário por intempestividade, ausente temporariamente, conselheiro André. O próximo é do Walter Cides Borges. Esse daqui também envolve RRA, pelo que eu me recordo. O doutor André voltou. Nós estamos no item 12. Nós jogamos 10 e 11 sem você, tá? 12. É um recurso voluntário que envolve lançamento de imposto de renda à pessoa física no calendário 2006, omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, respectivo imposto de renda retido na fonte, cientificado em 27/7 de 2009. Na impugnação, a única alegação vai discorrer sobre rendimento recebido acumuladamente, transcreve a ementa do acórdão. Nas razões recursais, uma primeira alegação sobre tempestividade reitera os argumentos de rendimentos recebidos acumuladamente quanto à admissibilidade sentimado em 14/3/12, interposto em 29/3/12, tempestivo, rendimentos recebidos acumuladamente. O acordo de impugnação sustentou a aplicação do artigo 12,
Daí eu entro naquela questão do que já foi decidido no recurso extraordinário 614/406, que foi definido, que o STF definiu o tema 368 afastando o regime de caixa. Então, o voto é por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento para determinar o recálculo do imposto. Aí o jargão de sempre. E aplicar o regime de competência. Ok. Cleberson. Acompanho o relator. Vamos lá, Ed. Acompanho. Por unanimidade, dar provimento ou dar provimento parcial? Desculpa. É provimento. Dá provimento, né? É só isso que ele alega. Só isso que ele alega. Desde o começo, a impugnação só versou sobre isso e o recurso também. Ok, não, é só para ter certeza aqui. Recurso para determinar em relação ao rendimento, cálculo conforme regime de caixa. Beleza. Então agora nós vamos para a pauta de hoje à tarde. Então vamos parar 5 minutinhos aí, uma pausa. Vamos lá? Por favor, vamos parar a gravação, Amanda.